CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, companheiros presentes aqui no CEAP. Bom dia aos nossos companheiros das redes sociais. Que tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. 2/2 de 2022. Vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, só lembrando das redes sociais, que nós temos o nosso site, centroespiritualtivopanfiro.com. Acessando lá, vocês têm todas as informações aqui sobre a casa, como começou, sobre a obra social, tem fotos, tem também como ajudar de várias maneiras, os horários todos aqui da casa, enfim, está tudo lá. Quem já conhece, a gente pede que acesse também, novamente, para aqui, para dar visibilidade, porque quanto mais é acessado o site, mais ele sobe para a lista das preferências, e quando uma pessoa busca, um socorro, uma ajuda, ele vai aparecer ali em primeiro lugar, uma coisa boa, Tem nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que está passando essa live aqui, que passa ao vivo as aulas e as palestras, e o nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, lembrando, não passa ao vivo, porque a gente ainda não tem o número que eles pedem de inscritos. Então, ao vivo é só no Facebook e no Instagram, mas quando acaba aqui, o companheiro coloca mais tarde lá no canal do YouTube para a gente poder assistir quando a gente tiver vontade. Tá bom? Então, hoje é a continuidade do capítulo 27. Vamos para o item 7. Você está podendo ler, Adilane? Está com a garganta ruim. O item 7. Seria lógico concluir por estas palavras: seja o que for que pensais pela prece, vos será concedido. Que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que o procede um pai sensato, que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que vai lhe proporcionar a cura. Tá bom. Faz a nossa prece, por favor. Pedimos a Deus e a Jesus e agradecemos por este amanhecer, por este dia de trabalho. Pedimos ajuda à espiritualidade, ao Sou Altivo, à coluna que protege essa casa, que inspire a nossa irmã, o nosso irmão Luiz e outros espíritos que está a trabalho, que nos inspire, que inspire a nossa irmã a passar essa leitura e que a nós, ouvintes, possamos guardar, possamos entender o que for passado. Pedimos por todos, pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os estudos do Evangelho dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus, que seja em nome do amor que possamos dar para iniciar o nosso estudo. Lembrando lá que esse capítulo, pedir obsereis,
a gente está analisando o que a Dilane acabou de ler, é um pedaço do segundo comentário de Kardec sobre uma passagem que Jesus falou que está em Marcos, capítulo 11, no item 24. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, no item 5 lá. Lê para a gente aí o item 5, Dilane, só para a gente voltar, para a gente pegar a ideia. Aquele pedacinho pequenininho que Jesus falou. Assim, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Então, Jesus falou isso aí. Aí, muitas pessoas podem erroneamente pensar que, então, é só pedir que Deus vai dar, né? Aí, Kardec diz lá, né? Seria ilógico esse pensamento, né? Por quê? Porque a gente vê ali, a gente vai receber o que for melhor para a gente, como ele está colocando aqui, né? Então, seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo pedido que lhe é feito. E ele dá o exemplo, Kardec, né? Um pai sensato que recusa ao filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. Ah, pai, não quero ir para a escola hoje não. Então, pai, ao invés de comer, eu quero de comer arroz com feijão, comida normal, eu quero comer só doce. Embora a gente saiba que tem pai que faz isso, né? Mas enfim, o comum, o correto, o que está de acordo com a moral, o que está de acordo com o que vai ser o melhor para a gente. O grande problema é que como a gente ainda está muito materializado, até porque dizem os espíritos que quando nós estamos na matéria, é um emborrecedor, como dizia o altivo, né? Então, realmente fica muito mais difícil. Às vezes, a gente, pelo sono físico, a gente, quando desdobra, se desprende. Não, meu Deus, estou fazendo isso, tenho que fazer aquilo. Né? A gente toma consciência, mesmo na nossa imperfeição como espírito. Mas depois a gente volta para o corpo, acorda e acaba esquecendo de um monte de coisa. Né? Então, a gente ainda acha que o melhor para a gente é o melhor do ponto de vista material. Então, para a gente compreender essa questão de pedir obtereis, a gente também tem que mudar o nosso ponto de vista, né? A gente tem que encarar as coisas como espírito imortal e aí pensar o que seria melhor para mim como espírito imortal e fazer esse exercício, Senhor, me ajuda, que seja feito o melhor para mim como espírito imortal que eu sou. Essa é a grande, eu acho que é o grande desafio. E aí, lembrando lá, no Livro dos Espíritos, né, na terceira parte, que é sobre as leis morais, tem lá a lei de adoração. Lei de adoração. E várias questões falando só sobre a prece. Quem quiser anotar, são as questões 658 a 666. Tá? 658 a 666. E que Kardec faz várias perguntas sobre a questão da prece. Né? Então, tem uma aqui que eu vou ler, só para a gente fechar o raciocínio. Né? É a questão 663. Kardec pergunta assim: as preces que façamos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Kardec quer saber, a gente tem as provas para passar, então se eu rezar, posso mudar tudo? Como é que é? Aí os espíritos respondem: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Tem coisa que não pode ser modificada, né? Mas então Deus leva sempre em consideração a resignação. Como é que a gente vai estar passando por isso, né? A prece chama para junto de vós os bons espíritos, que vos dão a força para suportá-las, as provas, né? Com coragem, e elas vos parecem menos rudes. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque ela fortalece, e isso já representa um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará.
sabes disso. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza à vontade de cada um, pois o que representa um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo, né? Puxa, eu queria tanto ir à praia tal dia e vai e chove. Não queria que chovesse. Mas aí eu faço uma prece. Meu Deus, tomara que amanhã faça sol que eu quero ir na praia. Mas o agricultor está desesperado fazendo uma outra prece para meu Deus, tomara que chova para eu não perder minha colheita. Né? Então, às vezes, uma coisa que para a gente aparentemente é, né, ruim, para outro já não vai ser. Então, não vai ser mudado o curso de certas coisas, né? Nem do funcionamento do universo ao nosso bel prazer, nem mesmo de certas coisas que nós temos que passar. O que vai ser dado é o quê? A resignação, a força, a fortaleza. E continuando, né? E depois, quantos males não existem de que o homem é o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Quanta coisa que a gente passa, que a gente não precisaria passar, que a gente que acaba acrescentando mais peso para as nossas, já para as nossas dívidas, né? Ele é punido por aquilo em que pecou. Entretanto, os apelos são atendidos mais frequentemente do que pensais. Os apelos são atendidos. Acreditai que Deus não vos escutou, porque não fez um milagre por vós. Ao passo que Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece um efeito do acaso ou a força das coisas. Geralmente também, frequentemente mesmo, Ele vos sugere o pensamento preciso para sairdes por vós mesmos da dificuldade. Então, pelo que Kardec colocou aqui, que a gente está lendo aqui no Evangelho, é lícito, quer dizer, a gente pode sim pedir, está com uma dificuldade, a gente pode pedir, mas ao invés da gente pedir, meu Deus, tira essa prova do meu caminho, a gente tem que mudar esse pensamento, a gente tem que pedir o quê? Forças para passar pela prova, resistência, resignação, né? Passar sem reclamar, não é isso? E quando a gente vê, como ele colocou aqui, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você pega depois o microfone, por favor, se alguém quiser perguntar. Já está ali? Então pega ali, Luiz, depois você fala. Às vezes, não sei se acontece com vocês, né? A gente às vezes está passando e a gente ora, pede, e a gente acha assim, nem foi atendido, né? Tipo, porque também a gente é imediatista, a gente quer fast food, né? A gente quer pedir e ser atendido agora. Mas até essa questão da gente aprender a ter resignação é uma prova para a gente também. Às vezes, a nossa prova é para ver se a gente tem fé, se a gente não tem fé. Né? Como é que está o nosso estudo, como é que está o nosso desenvolvimento. E aí aparecem situações, de repente, que a gente não espera, a gente ora e não consegue ver uma solução. Aí a gente passa tempo, a gente até esquece. Aí depois acontece, aquela situação se resolve e a gente nem percebe. Né? A gente tem aquela intuição, às vezes do nada, a gente tem aquela intuição, acho que eu vou fazer assim desse jeito. E as coisas acabam dando certo. Porque sempre a ajuda vai vir. O problema é que a gente não vai vir, às vezes, do jeito que a gente planejou. Porque ainda tem mais, a gente ainda quer dizer para Deus, para os espíritos superiores, como que tem que ser feito. Olha, eu estou passando por isso, mas estou desempregado, um exemplo, né? Mas aí eu quero um emprego assim, que ganhe tanto, que não trabalhe nada, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Né? Ou então, às vezes, tem, né, aquelas... Né, eu quero... Às vezes a pessoa está sozinha, em vez de pedir um companheiro, meu Deus, seria tão bom que eu não ficasse sozinha, né? As mulheres que querem, os homens... Alguém, né? Porque é sempre bom. Não, a pessoa quer aquele, né? O rico, o bonito, e por aí vai. Tudo material, materialmente falando, né? Quer falar alguma coisa, Luiz? Tem alguma coisa para falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lolô? Seus pedidos são atendidos quando você pede?
Às vezes. Às vezes. É muito mais do que a gente imagina, gente. É porque, o que acontece? A gente está muito acostumada, nosso psiquismo, nosso pensamento ainda está muito voltado para a coisa negativa, para a inferioridade. Então, a gente, quando acontece, vamos dizer, 99 coisas boas, acontece uma ruim, a gente vai ficar fixado naquela ruim. Porque é nosso, a gente ainda está muito mais para lá, para a animalidade, do que, né, para a angelitude. Então, a gente ainda sofre mais com aquilo ali, a gente esquece as 99 coisas boas, né? E se fixa na, puxa, meu Deus, estava tudo tão bem, dei uma topada, não sei o quê, e acabou o dia para a pessoa por causa disso, né? Vamos continuar, então, no segundo parágrafo aí, que Deus... O que Deus lhe considerar, é futuro. Se Ele o pedir com confiança, e a coragem, a paciência e a resignação. Eu que ainda lhe considerar, são os meios de sair das dificuldades, com a ajuda das ideias que Ele fará os bons espíritos lhe sugerirem. Isso. De maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Deus assiste os que se ajudam a si mesmo. De acordo com essas palavras, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre, sem fazer o menor esforço. Muito bem. É o capítulo 27, quem chegou agora, item 7. Acharam? Achou, Linéia? Luiz achou. Então, o que a gente falou. Então, o que Deus lhe concederá, se ele pedir com confiança, quer dizer, é pedir com vontade, com pensamento. Depois a gente vai ver mais lá para frente, ele vai explicar como é isso. Se a gente pedir com a ligação, né? Ah, meu Deus, me ajuda aí, me ajuda. Não sei o que eu... Então, ah, meu Deus, me ajuda! Né? Como a companheira falou aqui no sábado, né? Se a gente está no meio de uma crise, uma dificuldade, e a gente vai fazer uma prece assim, irritada, com raiva, quais são os espíritos que a gente vai estar evocando? Os espíritos dessa faixa aí. Né? Primeiro que os benfeitores não vão estar ali, vão ficar ali, ó, né? Coitada da Eloá, está lá se descabelando, mas ela já sabe que tem que fazer, né? Porque a gente não está aqui de primeira vez, a gente já tem uma certa estrada aí, espiritualmente falando. Antes de reencarnar, a gente faz uma série de preparações, de planejamento, tem o nosso guia, tem tudo ali, e a gente simplesmente, quando reencarna, se esquece de tudo e acha que a gente está aí solto. E a gente não está. E aí coloca lá, são os meios de sair da dificuldade com a ajuda das ideias, que ele fará aos bons espíritos lhe sugerirem. Não é isso? Só que às vezes a gente não está tão acostumado a pensar negativo que a gente não consegue captar o pensamento bom, um pensamento bom que um bom espírito está querendo ajudar a gente. Aquilo ali passa como se fosse muito rápido, porque a gente não está acostumado com aquela vibração, com aquele pensamento. A gente só pensa coisa ruim. Então Deus assiste os que se ajudam a si mesmos. De acordo com essas palavras, ajuda-te, o céu te ajudará. Como ajudar a si mesmo? Diante da dificuldade, parar, pensar, espera aí, tem alguma coisa errada. Por que está acontecendo isso? Fazer aquela autoanálise. E realmente buscar se ligar, ou com Deus, ou com Jesus, com quem a pessoa tem mais, né, facilidade, ou com o anjo guardião, ou com o santo lá, para quem, né, tem essa formação, né, católica, etc. Né? Só que a gente não quer, né? A gente quer, na maioria das vezes, o quê? Um milagre.
né? Acordei hoje, quero ganhar $1 milhão, quero um emprego, estou desempregado, vou ficar dentro de casa, vou fazer uma prece e o emprego vai aparecer, vão bater na minha porta, aí, bora trabalhar. Não, tem que ir lá, tem que buscar, tem que botar currículo, né? Tem que fazer a minha parte também. Fala, Luiz. Quer falar? Chegando hoje aqui, eu tenho o hábito de chegar no carro e abrir o Fonte Viva para ler. E eu abri na parte da prece dominical, justamente do Pai Nosso, né? Então, nesse parágrafo, eu acho que é muito pertinente, porque ele fala da coragem, né? Porque quando a gente está numa situação material, óbvio, material, sim, claro. A gente só pede pro material. É muito difícil. Né? A gente perde a fé muito rápido. A gente esquece que pela prece a gente vai conseguir a coragem para durante um tempo aquilo se resolver. E o que é muito interessante, isso acontece muito comigo. Estou numa situação, por exemplo, não consigo fechar o negócio, eu estou sem dinheiro nenhum. Aí fico desesperado, eu falo, mas por quê? Aí passa uma semana e meia, aquilo ocorre. E vem à cabeça, através da prece, cara, como que eu não tenho coragem ainda? Como que eu fico assim ainda? Né? Mas já é um grande passo, porque você já identificou isso, você já identificou onde você precisa atacar, entendeu? O problema é como o Newton estava falando ontem, no estudo que a gente fez ontem da parábola do semeador. O problema é quando a terra, né, é aquela terra que o pássaro chega lá e vai comer a semente e vai embora. A gente ouve a palavra, você já está refletindo, e é o normal mesmo, a gente ainda está muito ainda ligado a essa questão material, a questão do imediatismo. Nós vivemos num mundo em que nós fomos instruídos, treinados para as coisas rápidas, materiais, quanto mais melhor. E também nós vivemos, até o Haroldo Dutra tem uma palestra que ele fala que nós vivemos no mundo do analgésico. O que é isso? O analgésico é uma coisa muito boa, claro, quando estamos com uma dor, mas não podemos sentir dor nem incômodo de maneira nenhuma, né? Até tem pessoas que não podem sentir nadinha, já se entope de remédio. Então, é tudo para ser usado com moderação, né? De acordo com a orientação médica, mas aí a pessoa não pode, quer dizer, cria o filho desde pequenininho, que nada pode contrariar. Aí a criança está aprendendo a andar, tropeça, cai no chão feio, bate no chão. Gente, quer dizer, você já está botando o psiquismo da criança para culpar a outro lá, o objeto ou a outra pessoa. Aí ele vai crescendo achando que ele é o perfeito, as pessoas que são culpadas das coisas que acontecem com ele. Então, o que a gente está fazendo na criação dos nossos filhos? Né? Então a gente tem que começar a pensar, como é que é isso? Não, caiu, meu filho, porque você não prestou atenção, mamãe já falou, não pode correr, não é isso? Mas não, a gente fica chão feio, ainda manda a criança bater assim no chão. Né? E é essa questão que você falou, é a gente ter a coragem, porque mundo de provas e expiações não é para espírito fraco. Não é para espírito fraco. É pedir força, né? E largar a preguiça, porque a gente vem séculos, já mais de 2022 anos, no mesmo ponto. É preguiça espiritual, medo. Mas por que o medo? Porque você falou, a gente não tem a fé, porque a gente quer pedir hoje e daqui a 5 minutos acontecer. Quero pedir para ter uma coisa ali, e é esse tempo que você falou. A gente não pede a coragem para enfrentar as situações da vida, a gente não pede a paciência, a gente não pede a resignação, a gente não pede a clareza de pensamentos, porque às vezes a solução está ali na nossa cara e a gente está tão conturbado que a gente não consegue visualizar. A gente pede a solução. A gente quer um milagre. O que é milagre? É uma coisa que é contrária à lei da natureza. Não existe milagre. Até os supostos milagres de Jesus estão explicados lá na Gênesis, um capítulo que fala sobre os milagres e as predições do Evangelho.
Então, não adianta a gente querer, solução mágica. E nós vivemos numa sociedade que acostumou a gente assim e que a gente tem que tomar cuidado para não acostumar as futuras gerações assim também. E a gente tem que começar, a gente foi acostumado assim, a gente foi criado assim, mas vamos lutar contra isso. A gente já tem a doutrina espírita que faz a gente raciocinar, né? Não é mais aquele Pai Nosso que está no Ave Maria 30, não é a quantidade de preces, é o quê? O pensamento, o sentimento. E como você falou, se colocar em condição de receber, saber, esperar. Eu estou falando isso, gente, não é que eu consigo fazer isso sempre, não. Eu estou falando isso para mim também, entendeu? Porque realmente é difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria ainda aqui. A gente estaria de espírito aí, guardião dos outros. A gente já tinha desencarnado e estava aí, né? A gente ainda está aqui encarnado, então estamos aprendendo, né? Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não? Vai, continue o item 8 aí. Vejamos esse exemplo. Um homem está perdido em um deserto. Sofre horrivelmente com a sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair sobre a areia. Roga a Deus que o assista. Espera, porém nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir em uma determinada direção, dentro da amplidão diante dele. Então, por um movimento instintivo, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um regato. E com essa visão, recupera a coragem. Ele, se tem fé, reclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirado e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que boa ideia eu tive. Que sorte! Toma a direção da direita e não a da esquerda. O acaso realmente algumas vezes nos ajuda, quando eu me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado vencer pelo abatimento. Muito bem. O que você acha aí, Dilane? Esse cara aí tá certo, ele foi... Realmente isso é certo. Então, a pessoa não pode deixar-se, não pode ver. Eu vejo exemplo de pessoas que são trabalhadeiras, que diante de uma pandemia, diante disso que está acontecendo no país, eu vejo as pessoas que são corajosas, que têm vontade de lutar. Eu vejo muitas pessoas desempregadas e quando vêm reclamar, eu vejo que elas estão desempregadas porque querem. Porque eu vejo as outras que estão na mesma situação e que estão trabalhando, mesmo com toda dificuldade, ganhando pouco, entendeu? né? Ganhando pouco, esforçando muito. Mas esse é o quê? É o esforço que está aqui, que a pessoa tem que se esforçar. Fazer a parte dela. Isso, e não ficar parado. Exatamente. Quando ele coloca aqui, né, ele dá esse exemplo, um homem está perdido no deserto. Aí ele está morrendo de sede, né? Aí ele começa a se sentir, eu acho que eu vou desmaiar. Aí fica lá deitado na areia. Pede a Deus que traga, assista. Espera. Porém, nenhum anjo vem de lá de beber. Não vai se materializar um espírito para dar água para ele beber, né? Era aí. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar e de seguir por uma determinada direção. Então, o espírito vai, levanta, meu filho, vai aqui pela direita. Aí ele vai, né? Chegando lá, ele descobre um regato, né? Um riachinho,
e vê lá, opa, água, né? E com essa revisão ele recupera a coragem. Ah, que bom, né? E aí bebe lá a água, né? Já estou colocando aqui. Se ele tem fé, se ele é um homem de fé, se acredita nos espíritos, ele vai dizer, obrigado, porque ele fez uma prece, né? O que ele vai dizer? Obrigado, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirado e pelas forças que me destes. Que não foi o que aconteceu? Ele não fez a prece? Não veio um espírito, não soprou no ouvido dele para ele ir lá? Agora, se ele é uma pessoa orgulhosa, né, o que eu vejo muito aqui é a questão do orgulho, né, esqueceu lá que fez a prece, pensa, nossa, que sorte eu tive de ter tido essa intuição, eu mesmo, de mim mesmo, ir para a direita e não for para a esquerda, né, quanto eu sou bom, né, quanto eu me felicito pela minha coragem e por não ter deixado me vencer pelo abatimento. Quantas e quantas vezes nós vemos essas situações? Às vezes até a gente já passou lá no passado, que a gente, né, mas quantas e quantas vezes a gente não vê isso, né? Quer falar, Luiz? É sempre o eu, né? O eu. É sempre o eu, o eu, o eu, o eu. Eu não sei se no livro dos Espíritos ou se no livro ou no Evangelho ele cita que tem 3 tipos de prece: uma para louvar, para pedir no livro dos Espíritos, e para agradecer, né? E a gente só pede. Sim. A gente nunca faz prece para agradecer. Quando a gente começar a ter menos eu e começar mais a agradecer, que é prece do Pai Nosso, que é como Jesus ensinou e como ela começa. Sim, com certeza. Né? A gente começa a entender a prece e começa a realmente dar certo. Aí a passagem de Mateus que ele fala, tudo que pedires vos será dado, funciona. Funciona. Só que a gente só pede, a gente não agradece. Tem uma outra passagem, acho que no Evangelho também, em que ele cita que nós caímos mais porque esquecemos de que um anjo da guarda nos ajudou. A gente acha que a gente fica por nossa livre conta, então a gente cai mais vezes porque a gente acha que somos nós, mas não somos. É um guia, é um protetor que está sempre ali nos amparando. E quando a gente faz a prece, nem para ele a gente agradece. E nem para ele a gente pede. Pedir também, né? Às vezes a gente esquece de pedir, né? Eu lembro do Altio falando nas aulas, né, da sugestão do Dr. Herman. A gente acorda de manhã, faz a nossa prece normal e a gente já fala para o anjo da guarda, hoje vou ter que ir lá para o CEAP, vou passar o dia lá, ou vou ter que ir em tal lugar, vou ter que ir na cidade resolver alguma coisa, me acompanhe, né? Orar antes de sair de casa e já falando mais ou menos o que você quer fazer, pedindo a proteção. É como você falou, essa questão da prece, né? É a questão 659, estou até com o livro do Espírito aberto aqui, questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Então a gente tem que pensar, se ligar. É aproximar-se dele. Essa história de que Deus está muito longe, que é uma coisa muito... Não, a gente tem que trazer para nós. Quer dizer, a gente tem que procurar se aproximar de Deus. Somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus. Ele tudo vê, ele tudo sabe. É colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor-nos a 3 coisas que você falou: louvar, pedir e agradecer. E lá na oração do Pai Nosso, né? Louvar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Depois desse capítulo, a gente vai estudar, quando a gente acabar esse 27, acho que a gente vai estudar o Pai Nosso, né? Tem um pedaço do Pai Nosso ali, então é muito interessante porque quando a gente fala o Pai Nosso, a gente fala automaticamente. A gente não pensa em cada parte, como que é importante, né? E como a Dilane falou, as pessoas são acostumadas a essa geração analgésica, elas não querem sofrer, elas querem tudo na mão. Então ela acha que ela não quer um trabalho, ela quer um emprego, que é que ela ganha muito bem, seja muito bem tratada e não faça nada.
Porque foi colocado, incutido na cabeça dessa geração aí, que trabalhar é ruim. Foi incutido na cabeça dessa geração que família é ruim. Então, eles não querem fazer nada. Tudo cansa, tudo, né? Que é um trabalho assim, não tem estudo nenhum, não tem preparo nenhum, e que é um trabalho assim de uma pessoa que, né? Então, assim, cada ocupação é de acordo com o que a pessoa tem ali. E, como a Dilane falou, numa dificuldade, gente, a gente tem que pegar o que aparece. Não é isso? Ah, não vou fazer faxina na casa de madame, não. Por quê? Fazer faxina é um ato digno. A pessoa está ganhando com o suor do próprio rosto. Eu acho um ato muito digno. Eu admiro muito. É um trabalho pesado, mas às vezes a pessoa tem que fazer. Por quê? Porque é o que aparece. Mas a pessoa quer um trabalho. Ah, não, quero trabalhar. Aí bota na cabeça, quero trabalhar num shopping, quero fazer isso. Já para pensar que é trabalhar em shopping? A pessoa só olha assim, né? Vê lá, a vendedora fica o dia inteiro em pé. Muitas ali não ganham salário fixo. Muitas ganham comissão. Por isso que quando você vai entrar na loja, elas pulam em cima de você, dá até nervoso, né? Mas por quê? As pessoas querem só ficar sentada, só esperar cair do céu. Aí não se acostumou, porque o pai e a mãe não se acostumou a ter disciplina, acordar cedo. Aí quer chegar no trabalho a hora que quer. No domingo vai, enche a cara, chega na segunda-feira, não vai. Aí depois reclama que foi mandado embora. Quantas pessoas perdem oportunidades excelentes, né, Adilane? A gente tem vários casos aqui de pessoas que conseguiram empregos com oportunidades que lhe foram colocadas e a pessoa simplesmente, né? Mas aí é cada um segundo suas obras, né? Eloá, oi. Tem uma tese que é muito interessante a esse respeito. Nós que temos mais de 25 anos... Ah, tá. Só um pouquinho, mas só o dobro, né? Aprendemos que quando a gente trabalhava, nós trabalhávamos 30 dias para o final do mês vir lá o chefe, o patrão, com o envelopinho, com dinheiro e dar na sua mão. Então nós, acima de 25, desenvolvemos o critério de que, para eu conseguir o dinheiro, eu tenho 30 dias de esforço mental, mais físico, 7 dias de relação. Eu tinha 30 para conseguir. Essa geração Z para cá, eles não têm essa noção. Eles acham e eles entenderam que o dinheiro vai no caixa eletrônico e sai. Olha que coisa fantástica. O cérebro deles já foi habituado a entender que o dinheiro é uma coisa rápida, que entra e sai. Isso parece que não, mas cria na psique, na psicologia deles, essa dificuldade de entendimento. Eu acho que tem bastante fundamento. Sim. E por isso que a educação dos pais, isso que você fala, aconteceu com a minha filha mais de uma vez. Eu lembro que às vezes eu sempre falava assim, filha, a gente vai no shopping, e ela adorava andar na loja de brinquedos. Naquela época, tem uma loja aí famosa, que hoje em dia está mais popular, mas naquela época só tinha aquela loja assim, em alguns shoppings. Então era muito caro, e tinha cada brinquedo maravilhoso, né? E os canais de criança só passavam propaganda o tempo todo de brinquedo, né? Mas eu sempre falei para ela assim, filha, nós vamos no shopping resolver isso, então nós vamos no shopping ao cinema, a gente vai, mas a mamãe não vai comprar nada, que a mamãe está com um pouquinho de dinheiro, tá bom? Ah, tá bom. Então ela sabe, então ela ia, mãe, eu posso só olhar? Tá bom, vamos lá olhar, mas você já sabe, tá bom, já sei. Aí, no início, assim, que ela tinha visto algumas vezes eu ir no caixa eletrônico sacar e tal, ela falava assim, mas mãe, é só a gente ir lá na caixinha e tirar. É na caixinha e tirar. Eu falei, minha filha, para a gente ir na caixinha tirar, a mamãe tem que trabalhar, pegar o dinheirinho, botar na caixinha, para depois, quando eu precisar, tirar. Ela ficava assim. Mas aí eu fui falando umas 2, 3 vezes, ela entendeu. Aí, às vezes, eu falava, vou lá tirar dinheiro na caixinha. Você botou dinheiro na caixinha, né, mãe? Eu falei, botei, trabalhei. Lembra que a mamãe falou que ia sair para trabalhar, para ganhar tutu? Às vezes eu falava essas coisinhas para ela. Então, assim, é a questão da educação, só que os jovens foram criados assim. Deixa para lá.
tudo deixa para lá, tudo imediatismo. Então, assim, é muito triste, porque é uma geração que não sei como é que vai ser feito isso. Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem obedecer regras, né? A explicação é fácil: serão depressivos. Já estão Porque sendo, né? Porque ninguém, né, da espécie humana consegue tudo o que quer, a hora que quer e como quer. Isso serve para nós aqui, né, latinos, subdesenvolvidos, e Para todos. europeu, para o oriental. Ninguém consegue assim nada. Então, quando eles, né, que já estão percebendo que a banda não toca conforme eles achavam que o tarol batia, vão ficar frustrados. E sem a resiliência, sem o poder da coragem de uma prece, estarão fadados por isso, à porque as depressão, pessoas não passam, elas ensinam matemática, português, judô, balé, tudo isso para os filhos, mas elas não ensinam, não passam a ideia de Deus, não ensinam a rezar, não ensinam a ter conformação, né? Não passam valores. Qual é o valor que passa? Não, filho, vamos comprar aquele tênis de marca, aquela roupa de marca. Ah, não, olha, você tem que ter melhor do que o do seu primo, melhor do que o seu amiguinho. Essas conversas. Nem a trabalhar os filhos. Não ensina. E aí, quem tem condição material, dá tudo materialmente falando para o filho. Invariavelmente. Eu não conheço, se vocês conhecem, eu não conheço um que foi criado tendo tudo na mão, que não tenha resvalado para o vício. E para a tentativa de suicídio. Porque o ser humano, como você falou, nós somos seres que fomos criados para se movimentar, é da nossa natureza, espécie animal também. Então a gente precisa fazer, a gente precisa se sentir útil. Não é tão bom, né? E quando de a gente pequeno, trabalha. ontem os meus aqui, ó, limparam, a menina estava falando, a menina que cuida da casa falou que eles limparam essas cadeiras todinha, passaram álcool em tudo, ajudou a secar o chão, lavar o chão, e tem 5 anos e 10 anos. Tem que ser assim, desde pequeno. Exatamente. Senão... Aí a pessoa acha assim, mas eu tenho empregada para isso, para aquilo. Tudo bem, tem empregada. Mas até para você criar um filho que saiba orientar os empregados, tem que ser assim. Eu tenho uma amiga minha, já tem um tempo que eu não vejo, a família dela é muito rica e ela casou com um homem muito rico também. E aí, mas ela sabia, falou assim, eu sei fazer de tudo, porque como é que eu vou orientar? E a mãe dela ensinou, a mãe dela criou 5 filhas, o pai era um ministro, aí foi um ministro uma época, e as 5 sabem fazer de tudo, costura, lava, passa. Aí teve até um dia que eu tinha ido na casa dela, quando ela morava aqui no Rio, agora ela mora lá no Espírito Santo. Ela foi até perto do Natal. Aí eu tinha acabado assim, eu falei, deixa que eu te ajudo, que eu sabia que ela estava sem empregada, que ela tinha dado folga para os empregados, falou, não é Natal, deixa eles irem lá para a casa deles, e ela mesma fazia. Aí eu fui lá, ajudei, e é muito interessante, quer dizer, criou pessoas de bem, entendeu? Criou pessoas de bem. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Vamos continuar aí para a gente... No entanto, poder-se-á perguntar por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esta direção e encontrarás o que precisas. Ou porque não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento. Dessa maneira, certamente, o teria convencido da intervenção da providência. A resposta é simples. Inicialmente, seria para ensinar que ele deveria ajudar a si mesmo, fazendo uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que caiu, e que, vendo alguém começa a gritar,
esperando que venha levantá-la. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, porque, confiando em seu companheiro, não sentiria necessidade nem de pensar. Eis porque o anjo só se deu a conhecer quando regressavam. Então, né? No entanto, poderia se perguntar, por que o bom espírito não disse claramente, segue essa direção? Quer dizer, o espírito lá com o homem que estava lá deitado, com sede e tal, ele inspirou, ele não falou na cabeça da pessoa, segue essa direção e encontrará o que precisas. Ou por que não se mostrou, não se materializou e falou, vai por aqui, né? Dessa maneira, certamente, eu teria convencido da intervenção da providência. Quer dizer, se o espírito fizesse isso, ele não ia ter, como dizia lá, mesmo que se ele fosse orgulhoso, que foi ideia dele. Por que o espírito não fez isso, então? A resposta é simples. Inicialmente, seria para ensinar que ele deveria ajudar a si mesmo. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. É a nossa parte, é o nosso esforço, né? Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Então, o Espírito dá aquela intuição. E aí deixa a nosso cargo da nossa consciência. Eu vou ter fé ou não? Eu estou submissa à vontade de Deus e dizer, como Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Ou vou falar, não, meu Senhor, eu pequei, eu quero isso, quero aquilo, vou fazer isso, eu quero agora que o Senhor conserte isso, traz Abigail de volta, ressuscita aí. Não, né? Aquele homem estava na situação de uma criança que cai, e vendo alguém começa a gritar. A criança às vezes cai, fica lá chatelada. Se a mãe ficar toda hora indo lá e levantando a criança, toda hora, vai ficar aquela criança excessivamente mimada, que não vai saber se virar sozinha. É um adulto que vai ter problema, que não vai saber se resolver, que não vai saber resolver nada em situação nenhuma. Vai ficar sempre dependendo de alguém. E se a pessoa cai, né? Bom, deixa lá a criança. Claro que tem casos e casos, eu não estou dizendo para deixar a criança caída, não é isso. É quando a criança faz isso costumeiramente. Então a criança vai mesmo, ó, se levanta lá, caiu, né? Tem criança que vai, corre, cai, aí vai sozinha, já vai, né? Já é mais independentezinho. E aí ele fala sobre a comparação do anjo que acompanhou Tobias, né, que a gente já viu lá na página 381, é aquele anjo Rafael, que o Tobias ia fazer uma viagem, e ele apareceu como uma pessoa comum. Só no final que ele se revelou como sendo o anjo Rafael. Porque se ele falasse que era um anjo, ó, eu sou um anjo, estou aqui para te proteger. No Tobias, naturalmente, ia ficar aí abusado, achando que não, tem proteção, né? A gente fica assim mesmo, porque a gente ainda é muito imperfeito. Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu falo. Não, é bom falar, porque aí movimenta a aula um pouco, não fica só a minha voz. Né, Adilane? A gente está falando, aí nesse parágrafo, ele fala por que a comunicação não veio clara. Sim, sim. Aí a gente se lembra de Joana d'Arc, que ouvia vozes, e de São Francisco de Assis, que também ouvia vozes. São Francisco já havia deixado a vida de riqueza que ele tinha, já estava há 1 ano ou 2 anos na obra de Jesus e dele, e ele começou a obra com uma voz que falava: Francesco, ergue a minha igreja. Francesco, ergue a minha igreja. E ele começou a andar. Em Assis ele viu uma igrejinha pequenininha. Uma ruína, ele falou, de igreja. É essa igreja. Ele foi até o Papa da época, né, e pediu para reerguer a igreja. Então ele, junto com os amigos, com as próprias mãos, né, pegaram pedras e ergueram uma igrejinha. Na primeira missa da igreja, ele chamou o Papa para ir lá para fazer a missa, né, e o Papa fez. No dia seguinte, ele escutou a voz: Francesco, ergue a minha igreja. Ele falou: ué,
Mas eu já ergui, Senhor. Aí que caiu a ficha. Não era igreja material, era igreja moral, Sim, sim. né? Porque a igreja tinha se desviado igreja muito. já estava ali no começo da Idade Média desvirtuada. Já. Aí foi que caiu a ficha. Eu falei, então é isso, né? Então, quer dizer, recuperar moralmente. as mensagens não Não são vem claras. claras. É igual a pessoa fazia muito no outro centro, aquele receituário mediúnico, né? Escrevia. E a pessoa escreve, e aí vem uma resposta. Ora, leia o evangelho, estude, trabalhe. Aí a pessoa fica, né, chateada, brincadeira. Porque a pessoa quer que uma receita de bolo. Por quê? Porque a gente quer ter alguém para culpar. Porque se a gente pegar uma receita de bolo, vou fazer isso aqui que o Espírito mandou. Se não der certo, a culpa não é minha, é do Espírito. Por isso que os Espíritos, quando eles dão as mensagens, são assim. Para você ter o livre-arbítrio de pensar sobre aquilo ali, tomar suas próprias decisões, para testar a nossa fé, né? Tem claro que tem coisas que vêm clara, como Joana d'Arc, pega o exército, vai para não sei para onde. Tem algumas coisas pontuais para espíritos missionários, ou até às vezes em alguma situação pontual na nossa vida. Mas tem pessoas que querem que os espíritos ditem. Hoje eu vou lá, vou consultar fulano, que eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida hoje. Não sei se eu pego, se eu vou para o shopping, se eu vou trabalhar, se eu fico em casa, se eu vou no centro. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nosso? Porque a gente quer ser carregado no colo o tempo todo, a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente não quer ter a coragem de pegar a nossa vida na mão, falar, não, agora eu vou acertar. Não dá mais para ficar se escondendo atrás dos outros, culpando os outros, como você falou. E a gente quer que venha clara. Eu também às vezes fico pensando, meu Deus, não estou entendendo, eu estou vendo assim, peço intuição, né? Mas aí, quando a gente consegue se acalmar, pensar, deixa o tempo passar um pouquinho, a gente vai percebendo, não é assim? Percebendo, tá, aí que a gente vai... Às vezes até a gente deixa assim, não, depois eu resolvo isso. Aí vai lavar uma louça, fazer uma comida e vem aquelas ideias, né? Ou vai fazer alguma coisa, né? Então é isso, a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente não pode ficar querendo que os espíritos façam tudo. O anjo guardião, ele é anjo guardião, né? Vamos dizer assim, o espírito protetor. Ele não vai fazer as coisas por nós. O pai e a mãe não podem pegar e fazer o trabalho de casa pela criança, que senão a criança não aprende. Não é isso? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Querem falar alguma coisa sobre isso? Falar alguma coisa, Dilane? Não. Tem alguma pergunta aí da internet? Alguma coisa? Não? Então vamos continuar. Continuando. É tudo o mesmo assunto, né? Leia aí para a gente, ação da prece. Falta 10 minutos. Dá para a gente ler. Lê só o item 9. Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. A que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto
nada pode ser feito sem a vontade divina. Muito bem, então ação da prece, transmissão do pensamento. Então a gente já sabe que o nosso pensamento é algo muito poderoso, né? A gente está vendo os estudos aí de sábado falando sobre a questão do pensamento, sobre a influência dos espíritos, sobre a nossa responsabilidade. Então o pensamento é a gente se ligar. Então a gente tem um tempo. Prece é uma invocação, então a gente está se ligando ali para quem a gente está pedindo. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigirmos. Então eu vou pedir lá ao meu anjo guardião, eu vou estar entrando em comunicação com ele, ou a Jesus, né, vou estar emitindo esse pensamento. Como a gente já viu, a prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, né? Louvar, agradecer e pedir. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, né? Pelos outros é chamada prece intercessória, quando a gente faz um pedido por alguém. Pelos vivos ou pelos mortos. Tem gente que acha que não pode orar pelos mortos. Podemos e devemos orar pelos que desencarnaram. Mas não é fazendo uma evocação. Por exemplo, fulano morreu aqui. Eu sei que fulano morreu. Vou chegar em casa, meu Deus, escuta fulano. Não vou ficar evocando para dentro da minha casa. Vou botar o nomezinho na caixinha da prece e vou fazer uma prece. Jesus, socorre fulano que acabou de desencarnar. É sempre você jogando para Jesus, para os espíritos superiores, né? As que são endereçadas a Deus, quando a gente faz diretamente a Deus, são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade de Deus. As que são dirigidas aos bons espíritos também são levadas a Deus. De qualquer maneira vai chegar. Então, quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, quando a gente ora para os espíritos e tal. Intercessores, por quanto nada podem fazer sem a vontade divina. Quer dizer, a gente pode pedir para o altivo, o doutor a gente pede, mas a gente só vai ser concedido, eles só vão poder ajudar a gente se estiver dentro do cabimento da lei de Deus e do nosso planejamento reencarnatório, né? Ou, se for puder ser concedido uma moratória aí, também depende do caso, né? Estamos combinados? Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Então, semana que vem a gente continua no item 10, né? 2 e 7, dia 9, né? 9 de fevereiro. Quer fazer a prece, Dilânia? Não, pode terminar. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né? Amado Mestre Jesus, quanto foi bom, Senhor, estarmos aqui nessa manhã. Agradecemos também aos nossos espíritos protetores, aos nossos guardiães, que nos trouxeram até aqui, seja fisicamente ou virtualmente através das redes sociais. É um momento em que paramos um pouco para serenar os nossos pensamentos e assim, Senhor, estarmos mais aptos para uma ligação contigo, com esses benfeitores amigos. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoes o nosso dia, que possamos retornar aos nossos lares ou aos nossos trabalhos, seja o que for, imbuídos dessa paz, dessa harmonia interior. Rogamos também, Senhor Jesus, que envolvas essa casa de amor, que sustente, Senhor Jesus, os trabalhos que haverão de acontecer durante o transcorrer do dia, que sustente, Senhor, a cada trabalhador e principalmente a direção espiritual e material desta casa de amor. Pedimos também, Senhor Jesus, que nos ajude a fortalecer a nossa vontade, a nossa coragem de seguir em frente, uma vez que estamos nessa oportunidade bendita de termos conhecido a doutrina espírita na presente encarnação. Obrigada, Allan Kardec. Obrigada, Altivo e demais companheiros.
Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos que sustentam a nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrados os nossos estudos da manhã de hoje. Graças a Deus.